Ai, a semana passada você esqueceu, né? Pois é. Então, assim, Deixa eu tenho arrumar sido minha chuva. incomodada, sabe, essa semana, Hum, porque eu tenho percebido, assim, que depois que a gente está nesse grupo do Desafio de Amar, tem muitas pessoas, isso tanto homem quanto mulher, que amam mais o seu cônjuge do que a si mesmo, sabe? E isso tem gerado um incômodo no meu coração, porque eu até lembrei daquele versículo, deixa eu compartilhar com você. uhum. Aqui. Não é o outro. Esse. Respondeu, Mateus 22, 37, né? Respondeu Uhum. Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então eu achei Uhum. interessante, porque assim, Deus tem me incomodado nesse sentido, porque como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Se eu amo mais o outro do que a mim mesmo? É impossível, Sim, sabe? sim. Então, eu tenho percebido, algumas mulheres têm me chamado no privado, sabe? E aí elas Aham. falando do que está acontecendo nos relacionamentos dela, mas a maioria você percebe que elas esqueceram delas. Elas vivem em função do casamento, vivem em função da casa, dos filhos, e esqueceram delas. E isso é um fato, isso é verdade, porque eu, quando eu era casada, é, até eu falo que meu casamento, até 15 anos de casada, era o casamento modelo. E quando eu vejo os casais em dificuldade, eu pontuo, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas ela foi casada e separada e quer dar exemplo. Mas não, eu falo sempre, não é para dar exemplo, pelo contrário, é para demonstrar, para mostrar os pontos fracos que a gente tem que se policiar. Uhum, Então, assim, me casei e aí, como até 2 anos, 3 anos, eu não tinha filho. Depois tive um filho. Aí comecei a dedicar o filho. Depois era dedicar o marido. Depois dedicar o filho. E aí sempre, para mim, realmente era se desse, se pudesse, né? uhum. Independente de qualquer coisa, ah, não, não dá para mim, não tem problema. E aquilo ali foi deixando, foi deixando. Quando chegou um certo tempo, eu falei, não, eu quero tomar conta de mim mesma, eu tenho que tomar conta de mim. Já não consegue porque você já colocou a pessoa em um certo vício, né? É. Tá sempre em segundo plano, então quer dizer, já colocou num vício. Mas eu resgatei isso depois de, acho que uns 13, já para os 13, 14 anos de casada, que eu tinha que gostar de mim mesmo e primeiramente para depois dos outros, né, cuidar dos outros. Mas e para mim, infelizmente, na parte do casamento isso já foi tarde. Já foi tarde porque já aconteceu, infelizmente, a doença e as coisas. Hoje eu entendo o que aconteceu no meu casamento, né? Até falo para Deus, eu fico feliz por entender, sei como eu já foi, não sei também o futuro da manhã, mas já foi, acabou. É. Mas eu posso ajudar a identificar, eu identifico isso nas pessoas, nos casais que estão ao meu lado, que, que sempre tem aquela, como se diz, aqueles problemas, aqueles defeitos, né? É. E para poder ajudar, para poder pontuar e fazer com que eles cresçam. Mas realmente, se a gente não amar nós primeiramente,
a gente não consegue ajudar e nem amar quem está do nosso lado, porque simplesmente a gente coloca uma névoa no rosto, né, no olho. Uhum. Eu falo que é a vidraça suja, né? Você olha para a vidraça do lado do vizinho, tá sempre suja, mas na realidade é a É, nossa vidraça que tá suja e a gente não consegue enxergar. E isso é um ponto negativo, infelizmente forte hoje nos casais, né? Que a é. gente vê. Porque há vários e vários. Eu vejo os relatos das meninas no grupo. Às vezes eu falo assim, como é engraçado, porque como é que nós conseguimos ter uma comunidade de pessoas diferentes em Uhum. si, mas os problemas são todos os mesmos? Parecidos, não são? Então, assim, Parece que só muda de casa. mas na realidade é isso. É. E se nós for pegar essa semana, eu estou fazendo um plano de oração de Jó, né? Aham. E eu falo, eu converso com minha irmã ela é um pouco mais centrada em questão de entendimento bíblico do que eu. Eu falo para ela, isso a gente realmente, tudo que a gente vai vivencia na nossa vida, Uhum. realmente está dentro da Bíblia, está lá. Só que tem as maneiras de nós entendermos. Às vezes a gente já entende um assunto diferente daquilo que é a realidade. E olha, é muito triste porque assim, a gente vê os casais, né, filhos, né, a família. E é muito triste você ver o marido tirando a energia da esposa, a esposa tirando a energia do marido e não se unindo. Isso é realmente assim triste, porque vai desgastando, isso vai desgastando o relacionamento e não consegue chegar a um ponto em comum dos dois. É. O que tem mais assim me deixado incomodada mesmo é com essa questão da pessoa se anular, sabe, em função do outro. Hum. Pelo que eu tenho visto no nosso grupo, é mais as mulheres. E isso é um pouco, eu entendo que a mulher tem uma entrega maior, né, para o lar, para o casamento. Só que nessa entrega, ela acaba se extrapolando, né? Porque aí Sim. ela vai se colocando em segundo plano, igual você falou, e aí ela vai se esquecendo. E aí eu pergunto para ela: o que você gosta de fazer? Ah, não sei. Eu gosto de ficar com ele, eu gosto de sair com ele, eu gosto de fazer tudo com ele. Mas e aí? O que você gosta de fazer? Você tem um hobby? Ai, não, sabe assim? E a pessoa vai se anulando, se anulando. Quando ela se vê, o, o companheiro dela se tornou o chão dela, se tornou tudo dela. E aí, E quando se ele não está presente, se ele precisa viajar, ou se ele, sabe, se sente sufocado, porque vai indo, o outro vai se sufocando, né? sim, Porque ninguém dá conta de uma pessoa te sugando o tempo todo, e aí não. ele reclama alguma coisa, nossa, é o fim para essa pessoa, para essa mulher. Então, eu tenho percebido essa falta do empoderamento feminino mesmo. Porque antes de casar, você pergunta para a pessoa o que você fazia antes de você casar. Lá eu passeava, eu visitava minhas amigas, eu pedalava. Ela tinha coisas que ela fazia que ela gostava. E Tem a vida depois do própria. casamento ela se anula, né? Então é Olha, complicado. infelizmente é complicado e assim, tem duas partes de analisar. Eu, por acaso, eu não sou psicóloga e nem sou, como se diz, entendido, mas eu falo que é a vivência do dia a dia, é a convivência. E quando eu falo que realmente, quando a gente passa por um problema, a gente aprende, né, mais. Em questão de casamento, como você diz, o meu é o segundo, então eu pontuo,
hoje, assim, quando aparece alguém que fala assim, ah, Isaura, você não vai casar, que não vai arrumar um marido. Fala, olha, eu quando eu fui arrumar meu segundo marido, eu fiz um compromisso com Deus. Falei, Senhor, já que eu errei, pedi perdão, fui perdoada, fui purificada do meu erro, mas eu gostaria e eu quero um marido com essas proporções. Eu sei que o Senhor me deu um e tinha defeito, e eu não consegui enxergar para consertar, não tive a sabedoria de consertar. Mas eu quero um marido que seja dos teus princípios, e assim, a questão, eu nunca fui ciumenta em questão de casamento, pelo contrário, era isso que a gente tinha de diferencial, porque meu ex-marido, ele viajava, ele ia e vinha, eu também, os dois tinham a liberdade de ir e vir sem precisar. A gente gostava assim de fazer junto, era muito família e tudo mais. Só que não tinha isso. E assim, engraçado que assim, eu apaziguei muitos casamentos da família, questão de ciúme, de briga e tudo mais. E de repente, o meu foi que, pá, e eles reconstruíram os deles, graças a Deus. E só que assim, depois que aconteceu tudo mais, eu comecei a estudar mais a questão do relacionamento, das falhas, identificar os pontos. E assim, às vezes quando eu vejo o pessoal aí no grupo comentando, que nem, acho que foi no grupo que eu vi uma menina falando a questão do ciúme, a questão das pessoas. E eu sempre falo assim, o casal que tem uma dificuldade, principalmente a mulher, porque a mulher ela é mais aberta em si para comunicar, né? Eu falo que realmente tem que pensar e buscar as pessoas certas. Porque se buscar as pessoas erradas, pode ter certeza que ela já está dando o aval do divórcio dela. Sim. Então, assim, buscar as pessoas certas e às vezes também realmente buscar, procurar saber quem que está no círculo de amizade. Eu perdi meu casamento pelo círculo de amizade. Uhum. Achando que as pessoas que estavam perto de mim, eram amigos e na realidade era, como se diz, o lobo em pele de cordeiro. É criança, é assim, tá vendo? Né? Você tá no meio da live, ele vem lá coberto aqui de mim, porque ele tá me chamando. Não pode esperar, Ai, mas os filhos, é a maneira de chamar atenção. Tem quantos anos, seu filho? 4. Fez 4 esse mês passado agora. É pequenininho, esse tá, sabe? Mas é assim, Daniela, eu falo assim, nós vamos morrer e nunca aprenderemos tudo. Vamos estar sempre aprendendo. E em questão de relacionamento, realmente é uma entrega em si, de um entender o outro, mas não realmente sugar a vida um do outro, né? E a partir do momento, eu falo que nem é só no casamento, mas em qualquer relacionamento. Você tem uma amizade, e se aquela amizade começa a te sugar, te sugar, te sugar, daí a pouco você está estafada e você acaba cansando daquilo, e isso é realmente cansativo, é estressante. Mas eu sempre Pode falar, pode terminar. eu falo sempre, tem uns casais que eu aconselho, da minha maneira, mas eu aconselho. E eu falo para eles, olha, pense bem, você já tem o seu, já conhecer os erros, os defeitos e os efeitos. Então, busque os defeitos para você poder consertar. Dizer que não tem conserto, tem sim. Tudo tem conserto. O que eu acho assim mais importante e que eu tenho percebido depois que a gente começou esse desafio de amar, porque até o nome do grupo, né, resgatando o meu casamento.
E aí as pessoas estão realmente interessadas em resgatar o casamento, porém, elas sim, muitas vezes se esquecem de resgatar a si mesmo. Porque como que sim. você vai resgatar uma relação que você se anula? Se você está Sim. nula na relação, como que é uma relação? Não é uma relação mais, como se diz, para ter o diálogo tem que ter dois. Então se tornou o quê? Um Aham, monólogo, porque é só uma pessoa se entregando e a aham, outra, né, sendo sugada. Então isso não sim. é legal. E aí, Não, porque cansa, né? e aí precisa desse Realmente. resgate, né, da pessoa. Principalmente eu percebo da mulher, a mulher precisa se resgatar antes de resgatar o casamento. Né? Esse desafio tem sido muito bom, porque tem nos ajudado bastante nessa questão do resgate de nós e do outro, mas você precisa fazer essa análise se realmente você não está se anulando, até que ponto você está entregue nesse relacionamento, nesse casamento, E, porque, e, porque você tem que se resgatar antes, né? E aí tem sim, esse versículo que eu compartilhei com você, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, como não é a você vai mais. amar o próximo se você não está se amando? E aí vira aquele amor doentio, aquele amor possessivo pelo outro, que ao contrário de ser benéfico, né, se torna Se maléfico. torna, sim, Ao invés de se trazer torna. felicidade, traz a tristeza, traz a angústia, traz dor. Então, eu fui bastante incomodada nessa semana, e principalmente hoje, Deus trouxe esse versículo no meu coração, e esse entendimento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, é amar a Deus, amar você e depois o próximo. Então, são 3 passos. Não tem como Sim, você amar o teu próximo se você não se ama. Não tem como, porque você tem tem que que amar o ficar próximo bem. como a si mesmo. Se você não se ama, como que você ama o próximo? Impossível. Eu sempre falo assim, essa questão de amar. Eu descobri essa questão na minha vida fazendo o teste do espelho. Ah, como é que é? Tudo que você vai fazer, tudo que eu vou fazer, eu me olho no espelho, né? Se eu Ah, sou imagem e semelhança de Deus, né? uhum, Então, assim, se eu olhar no espelho e eu não ver a imagem e semelhança dele, eu não vou ver outra imagem na minha frente. Eu não vou ver minha foto, não vou ver o meu eu. Então, eu busquei isso. Eu tive uma depressão pós-parto na minha última gravidez. Então, assim, eu não me sentia. Para mim, tanto fazia como não. E para mim resgatar o meu eu fiz esse teste do espelho. Isso foi numa palestra, eu não lembro como eu sei. Eu sei que a pessoa falou para mim: faça o teste do espelho. Olhe você no espelho e te pergunte se você ama você uhum, ou se você ama quem está do seu lado. é. E você vai descobrir os seus pontos fracos, os seus pontos fortes em si, em questão disso. Então, assim, eu lembro até hoje, eu falo assim, é gratificante, porque assim, eu lembro até hoje, o dia que eu cheguei no meu espelho, levantei de manhã cedo e olhei para mim e falei, Senhor, eu me amo, eu a mim mesma, eu tenho que amar quem está do meu lado depois de mim. Ah, E foi surpreendente, porque a partir daquele dia eu falei, não, eu me amo a mim mesmo, isso. eu vou buscar a mim mesmo. É o eu que está aqui dentro, a pessoa que está, a Isaura que está aqui dentro, que tem valor, mas eu tenho que buscar isso em mim. E Sim. hoje, assim, graças a Deus, isso eu aprendi, já tem 16 anos, e assim, todos os dias eu faço esse teste para mim, todos os dias, É bem legal. todos os dias. É um empoderamento mesmo, né? Eu também gosto, assim, de usar o espelho para falar, né, como sou bonita, que eu sou inteligente,
sabe? Meu sorriso é lindo. Às vezes eu viajo na frente do espelho, assim, falando algumas frases. E eu vejo que é muito importante isso, porque fortalece, né? Assim, a nossa Sim. autoestima e tudo, a nossa consciência do nosso eu. E aí é fundamental você se resgatar, né? Você ter sonhos, você tem sonhos. E aí você tá naquele relacionamento, você esquece de quem é você, quais são seus sonhos, o que você gosta de fazer, você esquece tudo, você se anula, né? Então, Anula. E resgate a para si mesmo, essa é a mensagem, gente. Resgate a quem. você antes de resgatar o seu casamento. E assim, resgatou, busque a sua recompensa. Sim, com certeza. A recompensa faz muito sentido também, né? Que nos motiva bastante. Sim, busque a recompensa. É, Esse é um incentivo para fazer. é. Mas, então, cadê o pessoal? Assim, Jefferson deve estar trabalhando, né? Por isso está fechada a câmera. Mas é isso mesmo, hoje é sexta-feira, né? Da paixão, o pessoal deve estar aí se divertindo com as famílias. Mas foi ótimo o nosso encontro. A mensagem era pequena mesmo, era mais um bate-papo. E muito bom, muito grata, viu, Isaura, pela sua participação, pela sua eu, contribuição. eu que agradeço de verdade. Assim, aquele dia, a última vez, semana passada, eu já estava na cama. Hoje eu não fui. Eu coloquei uma máquina de roupa para lavar e falei, vou esperar ela terminar para me desligar a máquina, eu não gosto de deixar ligada. E assim, de verdade, eu que agradeço mesmo, porque devido a eu estar mesmo pressionada com o imprevisto do meu filho, Uhum. e aqui eu estou só na casa e eu disse a senhoria, e eu estava já pensando, falei assim, de verdade, eu falei assim, eu precisava conversar com alguém. Mas eu assim, eu olhei para minhas irmãs, estava todo mundo fora do ar, né? E Aham. veio você. Então, assim, Deus usa, não há, como se diz, Não há limite, né? limite, e assim, eu fico cada dia feliz com as ações dele, porque assim, realmente, o que a gente pensa, pede, ele nos dá, É. de verdade. Eu que agradeço mesmo, que Deus abençoe sua família, seu casamento, Amém. esse trabalho que você está fazendo, realmente gratificante. De todo esse grupo aí, se fazer o caso, chegar a um casamento e falar assim, olha, nós reestruturamos, nós fizemos, está aqui, já é uma família reestruturada que está no caminho do Senhor e é gratificante, É sim, é né? bem o que eu A gente, penso. né? Então, assim, não importa a quantidade, importa a qualidade, né? É. E E aí, Jeff, tá mesmo, trabalhando aí, Jeff? Só na Tô correria da começando, tô Maria. começando aqui, começando a pegar os pedidos. Ah, Daqui a pouquinho eu vou para as entregas. Então, vocês estavam falando aí agora de relacionamento, né? Fiquei mó triste hoje. Hoje é. não, né? Esse final de semana. Eu fui entregar um pastel, né? Um pedido para um amigo que eu fui no casamento deles, acho que 4, 5 anos atrás. Ah, E aí ele falou para mim, a última vez que eu vou comer o seu pastel. uai. Eu falei, por quê? Vocês vão embora daqui? Ele, não, só eu vou. Eu falei, sério? Mas ele não deu certo. Aí senti, sabe, aquela compaixão, que Uhum. negócio que dói, né? Ver um relacionamento É. acabar assim. Fazendo, né? Aham. Depois eu peguei e mandei uma mensagem para ele. Pô, Felipe, e aí, como você tá? Você deixou eu com o coração partido, cara. E aí, eu posso te ajudar? Aí eu falei, meu, tudo na vida tem um jeito. Verdade. Dá pra gente. Vamos, falei pra ele assim, vamos resgatar esse casamento aí? Ah, Aí depois ele mandou mensagem para mim, Jefferson, já a decisão já está feita, não tem como voltar atrás, não sei o quê. Talvez foi alguma coisa muito forte. é. Assim, não é impossível, né? Às vezes fica um pouco separado, um tempo longe, e o amor ele se conecta Se depois, né? renasce, é.
Mas aí eu falei para ele, ó, se você precisar, eu tô aqui. Eu tenho 14 anos de casado, não sei muita coisa, mas o pouco que eu sei eu posso tentar te ajudar, É, né? aham, Que geralmente quando um casal decide separar, pode haver muitas coisas, né? Pode haver traição, pode haver quebra de alguma coisa, é, quebra de confiança. Mas acho que a pior de todas é a traição, né? é, Infelizmente, essa é a que mais machuca e a que mais dói. Mas até eu falo que uma traição a gente é capaz sim de perdoar, desde que realmente há uma verdadeira entrega de mudar, de fazer a transformação. Porque eu vejo Do assim, arrependimento, né? é, eu vejo assim, eu passei por isso. Eu tentei resgatar meu casamento 5 vezes. 5 vezes eu tentei resgatar o casamento. Mas, assim, fazíamos tudo e vinha pedir perdão e pedir desculpa e ok, vamos começar, vamos fazer tudo diferente. Mas quando tinha a primeira discórdia, o primeiro problema, pronto, já vinha o vulcão, como se diz, ele acordava com tudo junto e mais um pouco. Então, na realidade, não tinha sido tratado o problema, não foi tratado o problema, e nós não conseguimos chegar a esse ponto. Infelizmente, sim. hoje eu entendo os pontos que foi e por que foi, e realmente há coisas dentro do relacionamento e no mundo espiritual que só a gente realmente que entende e está ali atento é que vai perceber realmente o que que há. E eu falo assim, não há nada pior para destruir um casamento na realidade do que a inveja. E A é tão inveja, interessante que vocês estão falando aí, e me veio aqui, porque assim, tudo começa numa raizinha, né? E aí essa sim, raiz vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar à separação. Então, muitos dos relacionamentos hoje, eu vejo até a questão da traição chega nesse ponto devido a essa questão da pessoa se anular, da pessoa não se amar em primeiro lugar. Porque E a mágoa que fica, né? a pessoa ela não se ama e aí ela vai vivendo em função do outro. E o outro vai perdendo o interesse. Por quê? Por que eu tenho que querer uma pessoa que me quer? Sabe aquele desenho do Tom e do Jerry? sim, É tão interessante, Deus estava me lembrando dele, porque é como o Tom atrás do Jerry. Quando o Tom quer comer o Jerry, o Jerry, né, deita e rola e corre e né, passa o Tom para trás e tudo. Quer dizer, a mesma coisa no relacionamento. Se você se anula e começa a viver só em função dele, você quer ele, tudo é ela, sabe? Perde a graça para eles. E aí, às vezes, é onde que pinta a questão da outra mais interessante, da outra que está empoderada, da outra que está se amando, se cuidando, e rola a traição. Porque quando o casal se conheceu, a mulher ela era empoderada, o cara também era empoderado, Os né? dois, né? Os dois, Verdade, os dois tinham, cada um verdade. cuidava da sua vida, os dois, cada um tinha sonho, tinha, sabe, objetivo, era focado, né? Cuidava da sua vida, como se diz o Pablo Marçal, cada um cuidava da sua vida. Aí casa, começa a cuidar da casa, de filho, do marido, né, da esposa e esquece de si. E aí é onde que começa, né, a raizinha da traição, né, que começou nesse anulamento, nesse não se amar e amar o outro além, a mais que você. E às vezes a pessoa ama tanto o outro que ela põe esse outro na frente de Deus. E aí tem a questão, né? O primeiro mandamento, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a pessoa está tão habituada, tão ali,
sabe, naquele homem, naquela mulher, que ela esquece o resto tudo. Ela esquece, a pessoa esquece, é E verdade. aí, essa Olha, simples raizinha é a destruição do seu casamento. eu falo assim, eu acho que assim, eu vivenciei isso por parte no meu casamento, porque assim, o meu ex-marido, a gente sempre gostou um do outro muito, realmente era um amor verdadeiro. Mas quando começou o ponto cego, o ponto escuro, que assim, se me perguntar hoje, eu vou falar de verdade, não sei, mas depois eu descobri, o meu começou em si pela inveja. O que que é a inveja? O meu casamento era um casamento onde meu marido ele viajava, ele ia e voltava, eu ia e voltava, a gente trabalhava. Eu sempre trabalhei com pessoas, com negócios, assim, eu sempre relacionei com outros homens, eu relacionei com outras pessoas e ele com outras mulheres e tudo mais. Só que que via no nosso casamento era essa solidariedade que tinha, ali era sólido. Só que eu já ouvi muitas das vezes, nossa, Isaura, você e a Dilce, vocês são um casal perfeito. Nossa, eu queria ter meu casamento igual o seu. Ah, e Ah, você mas diz a inveja, você diz dessa forma, né? Por exemplo, as pessoas viam o seu sim, casamento como o melhor casamento, a sim, pessoa queria ter o seu casamento, vamos dizer assim. exatamente. E isso vai acarretando, é uma coisa que você não dá importância. Quando a gente não entende, a gente acha que é um ponto forte, né? É um exemplo. É Mas porque quando você entende com os olhos de avaliar o que está acontecendo e observar, você vai ver. Porque assim, você tem pessoas dentro da sua casa, amigos, eu sempre tive amigos, família e tal. E assim, estamos ali e tal. Ah, mas eu quero. Olha, Jeff, eu quero ter um negócio igual ao seu. Olha, eu quero ter uma família igual à sua. Olha, eu quero. Então, aquela pessoa, ela está te sugando sem querer, ela está te sugando. Porque, assim, é um exemplo. Só que o diabo, ele vive buscando artimanha para buscar tomar os pontos fortes que as pessoas têm. E, às vezes, a gente, realmente, eu falo, eu fui tragada por isso. Eu fiz essa analogia em si, foi umas palestras que eu ouvi e fui ver a questão de casamento, relacionamento, separação e tudo mais. O porquê de começar, o porquê do começo. Então, assim, as palavras, elas puxam, elas têm realmente. E se a pessoa está do seu lado e vai querendo, vai ficando, de repente... E eu vivenciei isso já nessa acho que uns questão, 3 ou 4 casais com o mesmo acontecimento. Então, assim, eu tenho um casal de amigos, tem um ano que eles são separados. E eu conheci eles, um casal excelente. Assim, então, assim, eu admirava eles porque eles tinham essa liberdade dos dois. Só que, assim, o fulano aparecia, nossa, olha, eu gostaria de ter um casamento, um marido igual o da minha amiga. Eu gostaria de ter um casamento igual o da Verônica, um casamento. Então, assim, a pessoa gostaria e de repente entrou dentro da casa, tirou o marido da outra e foi embora. Então, quer dizer, a inveja, ela é uma raiz que ela vai minando realmente. Ela pega lá aquele pequenininho e busca, busca, e quando a gente se vê, a gente está é, dentro de uma situação que não enxerga. eu particularmente, eu não acredito muito na inveja, mas eu encaro essa inveja e esse olho gordo de uma certa forma, assim, porque primeiro que são pessoas tóxicas, né? Que não Uhum. está na mesma frequência que você, na mesma energia positiva que você. Então é E melhor aí? afastar. E outra coisa é porque Tô no meu sol. quando você quando a pessoa começa a fazer esses elogios, né, você percebe que tem uma certa inveja, assim, que ela fala, nossa, eu quero um marido como o seu, nossa, seu casamento é o máximo, é assim que eu quero meu marido e tal. O que que acontece? Isso te gera maior cobrança com o seu casamento.
E aí você começa a enxergar realmente seu casamento muito bom, e às vezes você esquece de cuidar dele, de cultivar ele. E outra coisa, você vai se cobrando mais. Então, tipo assim, briguei, não posso me aconselhar com ninguém, porque a pessoa vai saber, né? Nossa, o que ela vai pensar? Ela quer o casamento como o meu? Então, tipo assim, você vai se isolando, você vai se sentindo na obrigação de manter aquele casamento maravilhoso, perfeito, que não é sempre, né? Uhum. Essa cobrança de si mesmo, desse casamento perfeito, até porque, claro, você gosta, né, de se dar bem com a pessoa que você tá e que as pessoas vejam e tudo, mas isso acaba causando muitos prejuízos para a relação, justamente, Algo. né, porque vai esquecendo do cuidado, tá tudo muito bom, aí você relaxa, ou então você se cobra demais, não posso cobrar isso dele, não posso exigir isso dele, porque ele já é muito bom para mim, e aí você se foca muito no lado bom, e o lado ruim vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando você vê... Às vezes também, Daniela, acontece no caso da cobrança em si, da chantagem. A gente sabe que ambos, não falo nem só a mulher, mas é ambos, ou um ou outro. Porque você está me impressionando, ou porque você vai fazer isso, você não fazia. Para mim, tanto faz, tanto fez. São conversas que para começo de início parece não é tão sério. Depois vai vendo o fundamento da seriedade que tem, do fundamento que tem, e acaba levando à separação. Mas hoje em si eu vejo muito a questão do casamento assim. As pessoas já casam pensando em separar. É verdade. É verdade. Eu vou me casar, se não der certo, separa. Infelizmente eu vou falar, eu fui uma dessas. Falei várias vezes assim mesmo. Não porque eu achava que seria a palavra ia ser tanto peso, mas depois analisando e vendo, eu falo, olha, realmente, né? Porque assim, você vê uma construção, uma casa, fala, olha, eu vou construir uma casa igual àquela. Só que aí você esquece de olhar o alicerce dela, a profundidade, a base que ela tem. Então, e hoje parece que a sociedade vende isso, né? O casamento não deu certo, separa. Isso. É verdade. E hoje o pessoal fala, é tão fácil, casar não deu certo, separa. Exatamente. Mas ninguém tem essa consciência, né, que é um contrato, vamos dizer assim, é uma aliança, relação, né? É uma aliança com Deus, né? É uma aliança que faz com Deus. Isso, eu não sei se você já leu aquele lá, o livro Mais Esperto que o Diabo, né? Já. Eu já ouvi ele. Então, que ele fala que a maior minação para acabar um relacionamento é essa. Aí eu vou casar, se não der certo, separo. Quer dizer, ele já está plantado na mente das pessoas, né? Os casais. Sim. É um levante muito grande, né, contra a família. Os próprios desenhos, né? Você vai assistir Simpsons, o homem, né? É um bobão, desmoralizado até pela própria filha. Você vai assistir Peppa, né? O pai também não tem moral. Na minha época, não sei se vocês lembram daqueles desenhos do Dino, dinossauros, que o bebezinho falava, não é a mamãe, não é a mamãe. O pai, né? Então, assim... Nossa! Já é desmoralizando o pai, quer dizer, a mãe pode, né, chegar perto, cuidar e tudo, mas o pai não quer a Peppa também, né? Papai bobinho. Papai bobinho, Mas quem tá, na realidade, isso é quem está por trás. Quem está por trás dos desenhos? Na realidade, hoje, se nós prestarmos atenção, os desenhos, eles são uma erva daninha plantada devagarinho. Sim.
vai internalizando, né? Mas é Ali mesmo. no seu Na, inconsciente. Por isso, na, assim, não existe pessoa perfeita, o povo é tudo cheio de defeito mesmo, então, se não der certo, eu separo. exatamente. E é assim, torcemos para que as coisas mudem. Eu tenho meu filho mais velho, ele é casado. A minha nora já tem, acho que ele já vai fazer para quase 10 anos que eles estão juntos os dois. Porque, assim, estão juntos, não casaram ainda. Aí eu sempre falo para ele, olha, vocês têm que casar, têm que fazer as coisas certas, corretamente. Ah, mãe, casar para quê? Casa e depois não dá certo. Então, assim, infelizmente, essa mentalidade, de verdade, apesar do meu casamento não ter dado certo, eu nunca coloquei isso na cabeça dele, depois que eu entendi. E hoje eu vivo Se falando, pensar assim, não vai dar certo mesmo, vai separar, né? sim, aí Vai eu, atrair essa situação. exatamente, é assim, eu sempre falo para ele, olha, meu filho, não é assim, construir uma família, construir uma responsabilidade, não é assim, também você tem que pensar, tem que pesar, porque às vezes vocês realmente foi por impulso, não vou dizer que não haja, foi por impulso e hoje vê que não é, mas assim, não está dando certo e está se matando porque não está dando certo, mas não procura corrigir, não procura buscar uma maneira de consertar. E eu sempre falo para eles, olha, casamento é igual carro. Se não tiver tudo funcionando certinho, não anda. É. Então tem que Todas as colocar as peças. coisas, todas as peças, tem que encaixar tudo no canto certinho, senão ele não anda, Ela ele parar. engasga, ele vai falhando, mas não É. anda. E assim, bom, esperamos que essa nova geração, esse novo movimento que está no levante, né, a base da família, que conserte sim. Que Deus Verdade. abençoe, que os casais se entendam. É, eu falo sempre uma dinâmica, eu tenho costume de fazer uns amigos meus, quando eles falam que o casamento não está dando certo, fala, olha, seu casamento não está dando certo, não. Pega um copo de água, enche e dá umas 10 voltas em volta da mesa com o copo na mão. Deixa ele derramar e ver o que acontece. Para poder vocês verem que é o casamento. Aí, de vez em quando, dá analogia. Eu falo, não, é tudo. Mas é Bom, gente, bacana. eu tenho que me desligar. É 11 horas, eu tô com o olho aqui Aí já para tá tarde, mas aqui a gente já vai também. Eu já até tinha despedido e a gente continuou na prosa, né? Pois é, tava tão bom. Eu entrei aí, né? Vocês estavam despedindo, eu entrei e começou outro assunto. Isso é Mas legal, é né? bom. Isso é legal, se deixar a conversa o dia inteiro. Mas é bom porque, Conversa. né, a gente vai E aprender. é engraçado como a gente, às vezes, acaba se abrindo mais com pessoas que a gente não conhece, né? Quando a gente descobre uma amizade nova, a gente parece que desenterra a informação do que um amigo que você tem do seu lado a vida inteira, você não conta as coisas do seu coração, né? É verdade. Mas assim, Aí, é onde que eu falo, muitas das vezes é aí onde que a gente tem que se policiar nas conversas. As pessoas certas na hora certa. Sim, com certeza. Também. verdade, não Mas às vezes pode. essa questão do amigo próximo, né, é aquela velha história, santo de casa não faz milagre, né? Então, às Uhum. vezes esse amigo, por te conhecer, ele te julga muito. E aí é complicado você se abrir, porque mal você termina de falar, ele já está retrucando ou falando, mas é Já por está isso. dando opinião. E não te escuta. E Já opinião que é o conselho de graça não vale muito, né? Não. Esse dia eu falei pro meu pai assim, né? O pai falou, mas não sei o quê. Eu falei, pai, é o seguinte, conselho de graça não tem muito valor, não. Agora, se você quiser um conselho bom, você paga uma mentoria. Ué. Aí Aí, é o se você melhor paga uma mentoria, você vai ouvir o que você quer ou o que vai vir para você e você que vai aceitar precisa. o que precisa. Uhum. Agora, só conselho à torta e direito, né? Não. Que nem é o certo também, né? Você ficar É. falando naquele livro lá do
mais esperto que o diabo fala, né? É, Pessoas que escrevem no jornal de fulano de tal, dando opinião sem ser chamado, né? Isso sem fundamento, né? Às vezes. não tem o porquê. É. Mas é isso, gente. Não vou prolongar muito hoje também aqui. Daqui a pouco vai ter a outra sala. É. E eu vou trabalhar um pouquinho agora também. Vou entregar um pedido aqui. Boa noite, meninas. Ficam com Deus. Boa noite, obrigada. Bom ver Eu que vocês. agradeço, gente. Beijão. Outro. Beijo, Dani. Tchau, tchau. Viu? Tchau. Tchau. Valeu. Tchau, Dani. Tchau.